Bom, eu acho que todos vocês são testemunha, e o Brasil é testemunha de que ao longo desses últimos 3 anos nós conseguimos construir o texto que mais avançou até hoje na história do Brasil no que diz respeito à reforma tributária. Nós estamos tratando de uma reforma tributária da base consumo. Nós não estamos tratando da base renda, nem da base patrimônio. Nós estamos tratando só da base consumo, onde está a maioria da população brasileira, sobretudo a população mais pobre. Porque, óbvio, quando um senador, por exemplo, recebe dinheiro, ele usa uma parte dele na base consumo, com arroz, feijão, com energia, com combustível, mas às vezes sobra para aplicar na base renda ou até no patrimônio. Mas quando o pobre brasileiro, por exemplo, do Auxílio Brasil, recebe recurso, mal dá para a base de consumo. E lá tem o quê? Lá tem o ICMS, o ISS, o IPI, o PIS e o COFINS, portanto, impostos indiretos e os mais severos do planeta. De tal modo que no Brasil, quem mais paga imposto proporcionalmente é o pobre, não é o rico. Nessa proposta, por exemplo, nós estamos incluindo para pagar IPVA avião, helicóptero e iate. No Brasil, só paga IPVA moto e carro. Não é justo. Claro, isso fere interesses. Mas interesses de quem? Quantas vezes um pobre teve lobby aqui para poder pressionar este relator para tratar do bujão de gás, por exemplo? Quantas vezes o pobre brasileiro teve lobby aqui para pressionar este relator para tratar de passagem urbana de transporte coletivo? Quantas vezes o pobre teve lobby aqui para tratar com este relator sobre remédio ou sobre cesta básica? Nunca. Há interesses fortíssimos que há 50 anos trabalham neste país para termos um pandemônio tributário, onde pouquíssimos ganham muito dinheiro com isso e que tem força, infelizmente, até para poder evitar uma votação. Setor de serviços já, né? Nós não estamos falando... Setor de serviço no Brasil, o pessoal confunde. Diz que tem 73% do PIB. Na realidade, o setor terciário tem 73% do PIB. Se você retirar a administração pública, se você retirar setor de telecomunicações, setor de bancário, se você retirar vários outros setores, sobra 13%. Desses 13%, estão no Simples e MEI 90%. 90%. Então não altera nada para aquelas empresas que prestam serviços e estão no Simples, até a academia. A gente está fazendo com que ele possa ser enquadrado como saúde. Porque serviços básicos para a população, sobretudo mais pobre, como saúde e educação, está contemplado no nosso relatório para ter o tratamento tributário especial. Agora, eu não entendo por que há um boicote para não votar. Hoje conseguimos alcançar 14 deputados, ou seja, o quórum necessário para votar, para abrir a sessão. Mas aí conseguiram tirar uma presença, aí caiu a sessão mais uma vez. Eu só lamento, eu só quero dizer ao povo brasileiro que eu me dediquei de corpo e alma para poder construir o melhor relatório possível. E eu gostaria que esse relatório fosse debatido, sobretudo no plenário do Senado. Porque nós estamos falando aqui, não é de uma comissão terminativa, gente, onde a gente inicia e termina a votação. A gente está falando aqui do primeiro passo de uma caminhada longa, que depois de votar na CCJ tem que ir para o plenário do Senado, depois vai para a Câmara dos Deputados e depois volta para o Senado. É claro que é a ser feitos os ajustes necessários. Então eu só lamento, porque agora alguém vai ter que assumir essa relatoria, porque eu não posso ficar dedicando todo o esforço do meu mandato a uma matéria em que vários senadores manifestam claramente o interesse de não votar. O senhor vai deixar a relatoria? Eu vou pensar seriamente em retirar da CCJ, porque isso é uma afronta ao povo brasileiro. Nós não podemos conviver num país onde quem tem um anel de brilhante paga 12% de imposto e quem tem um mototáxi paga mais de 30%. Nós não podemos conviver com isso, onde se o telefone toca o celular agora, a gente atende, é ligação de WhatsApp, 0 de carga tributária. Mas o pobre lá do interior do Maranhão, ou de qualquer estado do Norte e Nordeste, para poder usar o telefone, ele tem que ser pré-pago. E a carga tributária é de 50%. Então é evidente que tem prejuízo para os pobres esse sistema atual.
É lógico que o que falta no Brasil sobra no mundo, que é dinheiro. E o mundo inteiro aguarda uma votação de um novo sistema tributário brasileiro para dar mais previsibilidade, confiança, para dar segurança jurídica. Porque, caso contrário, ninguém vem investir no Brasil. E esses 18, 12 ou 15 milhões de brasileiros desempregados que estão aí esperando uma oportunidade, eles se valem da possibilidade que o pobre tem, ou seja, da falta de possibilidade que o pobre tem de não conhecer o que significa, por exemplo, OCDE, regressividade, não sabe o que é PIB, e aí leva isso na barriga para poder não votar. Isso é uma afronta ao povo brasileiro. Eu confesso que estou verdadeiramente indignado. Se há um dia nesses 8 anos de mandato que eu estou decepcionado com o meu parlamento, é hoje, porque o presidente Rodrigo Pacheco tem demonstrado interesse de votar, mas percebe-se que há uma luta em vão, porque há movimentos de lobby poderosíssimos, não é de pobre. Eu quero que vocês me digam aqui agora qual é o pobre que sai prejudicado com essa matéria. Qual é o lobby mais poderoso de onde parte esse lobby, travando a matéria? De onde parte esse lobby? Olha, é evidente que é detectável facilmente, né? Você pode ver que a Zona Franca de Manaus, que tem os seus direitos garantidos constitucionalmente, todos os senadores defendem a Zona Franca de Manaus, porque entendem que é um importante instrumento de desenvolvimento para o norte brasileiro, mas, infelizmente, tudo que você faz é pouco, porque há uma tendência natural de defender um discurso fácil para poder agradar aqueles que estão na direção das urnas. Senador, a reforma tributária, o senhor vê como ela é enterrada de vez para esse ano, ou o senhor ainda tem alguma esperança de que ela seja analisada? Não, isso não pode ser enterrado, porque isso não depende só de mim. Eu quero lembrar vocês que eu sou senador do Maranhão. O Maranhão é o estado brasileiro que tem, infelizmente, o maior número de pobres. E a população, sobretudo mais pobre, só entende imposto quando é direto. Tipo imposto de renda, IPTU e PVA, que tem carnê, declaratório. No Maranhão, só 5% da população declara imposto de renda. Claro, você tem um estado que tem maior número de Auxílio Brasil. Então essa matéria não é interessante politicamente e eleitoralmente para nenhum senador do Maranhão. Sobretudo para aquele que está no final do mandato, como eu. Mas por que eu me dedico tanto a essa matéria? Porque eu só conheço uma maneira de combater a pobreza. É gerando riqueza. E a melhor maneira nesse país de gerar riqueza atualmente é com um novo sistema tributário. Está claro, claro para mim, claro para todo mundo, mas infelizmente não está claro para alguns que se dizem representantes da população, sobretudo do Estado brasileiro. Relator, senadores contrários argumentam que a PEC vai elevar a carga tributária e questionam também o fato de a PEC jogar para leis complementares várias regulamentações, inclusive a definição de alíquotas, ou seja, fica jogando no escuro. Como é que o senhor responde? Vem cá, é fácil falar, né? É fácil falar que vai aumentar a carga tributária. Como que vai aumentar se tem 3 travas na PEC que nós colocamos que não pode aumentar a carga tributária? A gente partiu de um pressuposto de que não pode aumentar a carga tributária, nem pode diminuir, porque ninguém abre mão de receita. Agora, dizer que vai aumentar a carga tributária sem demonstrar os números é muito fácil. E você perguntou também, mas o quê? Que joga para lei complementar. Mas vem cá, nós estamos tratando de uma PEC. É uma proposta de emenda constitucional. Como é que a gente vai botar na Constituição Federal a alíquota? Isso não existe em lugar nenhum do mundo. O nome se chama lei complementar por quê? Porque é exatamente para complementar o que a Constituição não pode fazer. Porque se fosse para botar tudo na Constituição, não precisava de lei complementar. Isso é óbvio. E quais são os serviços mais essenciais para a população, sobretudo a população mais pobre? É saúde e educação. Esses serviços estão garantidos no nosso relatório. Mais que serviços, bens também. A emenda é só para serviços. Nós estamos colocando bens e serviços para alcançar também remédios naquilo que diz respeito à saúde, alcançar a cesta básica. E aí a gente inclui também o agronegócio para poder alcançar a cesta básica, ou seja, nós estamos legislando com os olhos dos que mais precisam. Agora, aqueles que são contra deveriam apresentar uma proposta melhor e não simplesmente boicotar a votação. Não dá para a gente poder ter um parlamento onde não se legisla. É por isso que nesse Brasil o presidente da República edita tanta medida provisória.
É por isso que ele faz, o judiciário, tantas resoluções. Porque a função precípua do parlamento é legislar e fiscalizar. E só o que nós não estamos fazendo aqui, em relação a uma matéria tão importante quanto essa, é legislar, infelizmente. Senador, o senhor fala muito sobre a questão da camada mais pobre, né, do país. O senhor também fala em relação à reforma tributária, não está avançando, mas tem a questão do ICMS, combustíveis, energia elétrica, tudo muito caro. Já que não dá para se falar de reforma tributária que é mais aprofundada, dá para se falar em uma medida paliativa, pelo menos, para tentar aliviar a situação dos mais pobres do país, então? Olha, essa é uma questão, ICMS é um imposto estadual. Eu tenho muita dificuldade de acreditar que ela pode prosperar por lei infraconstitucional. Na PEC nossa, no nosso relatório, nós estamos falando de combustíveis, mas se trata de uma PEC. Aí tudo bem, você tem cobertura constitucional, a gente só está dando comando constitucional para uma outra lei infraconstitucional poder tratar da questão. Não dá para se tratar de questão que é de interesse e competência de estados como o ICMS em lei infraconstitucional. Eu tenho dificuldade de entender isso. Senador, o setor de serviço propôs 5 alternativas da PEC 110. Na sua opinião, o que a PEC 110 traz de bom para o setor de serviço brasileiro? Eu acabei de falar. Quando fala setor de serviço, nós estamos falando, na verdade, é do setor terciário. O setor terciário no Brasil ele é muito elástico, é muito grande. Ele tem a maioria do PIB brasileiro, é verdade. Nós mesmos, a minha família é desse setor. Como é que eu posso legislar contra mim mesmo? Isso não tem cabimento. Agora, quando você tira do setor de serviço a administração pública, o setor de telecomunicações, setor bancário, por exemplo, e tantos outros, você sobra aí 13%. Desses 13%, a grande maioria é do Simples e é do MEI. Ou seja, o que fica faltando é desse tamanhozinho. Então, por exemplo, um escritório de um mega tributarista que presta serviço para a pessoa física, esse vai aumentar a carga tributária. É verdade. Mas os escritórios normais, que são do Simples, que são MEI, e que presta serviço para a pessoa jurídica, não. Ele vai estar atendido no IVA, como é em 178 países dos quase 200 países do mundo. Nós não estamos inventando nada. Ninguém está fazendo aqui uma jabuticaba. Senador, da última vez que a matéria foi pautada, houve também uma obstrução. Eu queria entender se houve uma tentativa de acordo prévio com os senadores para que pelo menos não houvesse obstrução, ou se não houve nenhuma conversa prévia com os senadores em relação a pautar essa matéria aqui hoje. Veja bem, essa matéria está tramitando aqui na minha mão há mais de 3 anos. Eu fui incumbido pelos colegas senadores para tratar desta questão. Eu não peguei isso aqui de gaiato. Eu tive uma missão para cumprir. Eu não sou advogado, eu não sou economista, eu não sou contador. Eu não entendia nada desse assunto. Mas eu me dediquei a ele. E eu debato com qualquer tributarista do Brasil, em qualquer lugar. Agora, percebe-se que nessa discussão teve muitas emendas, mais de 200 emendas. Nós tivemos uma comissão na Câmara da PEC 45. Nós tivemos uma discussão na PEC 110 do Senado. Então a gente fez o quê para poder conciliar os textos, já que tem que ser votado nas duas casas? Nós fizemos uma comissão mista, trabalhando em plena pandemia. Essa comissão mista, relatada pelo deputado Aguinaldo e presidida por mim, ela conseguiu convergência. E aí a gente fez um texto único. Esse texto único eu apresentei como relatório, como meu substitutivo na PEC 110. E aí, ainda assim, recebemos mais de 200 emendas. Essas 200 emendas, muitas foram acatadas. Outras não foram acatadas e foram objeto de destaques. Quando terminou a discussão, nós tivemos 8 destaques. Desses 8 destaques, em 7 nós fizemos acordos, como, por exemplo, uma emenda do senador Jader Barbalho, que foi destacada pelo senador Cajuru. Ela foi objeto de um acordo e nós incluímos o setor de serviço de educação e saúde no texto constitucional. No texto constitucional. De tal modo que não há mais o que discutir em relação àqueles destaques apresentados. Aí você entra hoje na internet e procura ver o relatório do senador Roberto Rocha. Não consta lá ainda. Mas por que não consta? Porque se eu incluo por minha iniciativa, vai ensejar novo pedido de vista. Então a gente deixou para fazer o cumprimento do acordo na CCJ.
mas não consegue, porque não está tendo sessão. Aqueles outros assuntos que são importantes e relevantes, que não são objeto de destaque e que não podem ser incluídos agora, eles vão para o plenário. Por exemplo, o senador Tasso tem interesse numa questão do setor imobiliário. Então, a gente inclui no plenário do Senado. Ou seja, nós temos uma caminhada longa pela frente, mas a gente não está conseguindo dar sequer o primeiro passo. Senador, vamos só bater as falas certinho do senhor sobre a comissão. O senhor vai sair da comissão? Só para a gente entender certinho, o senhor vai sair da relatoria, o senhor vai sair da CCJ? O que o senhor falou? Eu estou avaliando a possibilidade de me retirar da CCJ. Até porque eu fui indicado, à época, pelo PSDB, partido que eu não pertenço mais. E eu estou, por uma gentileza do PSDB, ainda na condição de membro da CCJ e como relator. Mas eu percebo que a minha presença ela pode ser dispensável, pelo menos para alguns senadores.